Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero orar por você neste momento tão especial. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Eu quero ajudar você, isso mesmo, a você vencer, a você ser abençoado, para que a transformação, a salvação entre na sua vida, na sua casa e na sua família. Talvez você que está me ouvindo, você está enfrentando uma grande luta na sua casa, na sua família, uma grande luta espiritual, isso mesmo, em todos os seus campos, na sua vida econômica, familiar. Mas quando nós, meus irmãos, ouvimos a palavra de Deus, recebemos a oração que vem diretamente de Deus e cremos, entregamos a nossa vida, o nosso coração para a vontade de Deus, é impossível que não haja mudança, transformação, libertação, prosperidade e salvação. É impossível. Deus, Ele quer, meus irmãos, que nós venhamos viver, meus irmãos, e venhamos ter alegria, paz em nosso coração. Amém? No livro de Ezequiel, olhe bem, no livro de Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 16, Ezequiel 3,16, a Bíblia diz: o atalaia de Israel. Deus, meus irmãos, levanta um homem, um profeta, filho de um sacerdote, chamado, meus irmãos, esse profeta Ezequiel. Ezequiel, meus irmãos, foi um profeta, escolhido e levantado por Deus, chamado de atalaia de Israel, para exortar, levar o povo ao arrependimento, levar o recado e a mensagem de Deus. E a palavra de Deus é esta, isso mesmo. A palavra de Deus, meus irmãos, é esta. É que possamos, meus irmãos, todos os dias, isso mesmo, aquele que está levando a palavra de Deus, dar o recado que Deus ele deseja para o seu povo. E Deus chama Ezequiel, o separa, revela a sua vontade, o estágio do povo. E agora, meus irmãos, Deus diz: olha, Ezequiel, vai, isso mesmo, e tudo o que eu te disser, tu dirás a este povo, e aquele que te ouvir, a este tu salvarás. Isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. E sucedeu que ao fim de 7 dias, depois, meus irmãos, das revelações e do chamado de Ezequiel, isso mesmo, Deus disse a Ezequiel, o Senhor lhe disse, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Deus disse: olha, eu te separei, eu te escolhi e te dei. O que é atalaia? É aquele que dá o recado, aquele que é a voz de Deus. Isso mesmo. E Deus disse: olha, Ezequiel, eu te dei como atalaia da casa de Israel. E disse: e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. O que Deus queria de Ezequiel? Que ele, meus irmãos, desse o recado de Deus, levasse a palavra de Deus. O que Deus ele quer, meus irmãos, do sacerdote, do pregador, daquele que leva a mensagem. Não é, meus irmãos, que ele conta histórias, não é, meus irmãos, que ele pregue o que ele pensa, mas, meus irmãos, que ele dê o recado de Deus. Isso mesmo. Que ele dê o recado da palavra de Deus. Isso, meus irmãos, é o que nos cabe. É a gente dar o recado, meus irmãos. Dar o recado de Deus. E Deus disse: olha, dá o recado. Isso mesmo. Tu serás, isso mesmo,
e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser, olha que interessante, aí Deus disse a Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, ao pecador, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para a avisar, o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão, isso mesmo, o requererei. Olha o que Deus disse a Ezequiel. Olha a responsabilidade que Deus põe, meus irmãos, na vida de um sacerdote. Preste bem atenção nisso. Isso aqui é muito forte. Isso mesmo. Olha a responsabilidade, meus irmãos, que Deus põe na vida de um sacerdote. Deus disse, olha, Ezequiel, quando eu declarar a morte de um ímpio, isso mesmo, e tu, como meu atalaia, aquele que leva a minha palavra, a minha mensagem, o meu recado, tu não levar a palavra para mostrar o pecado, a iniquidade daquele que está para cair a morte sobre ele, isso, tu não levas, e ele cair na sua iniquidade e morrer, o sangue dele eu requererei de ti. O sangue, isso mesmo, quer dizer, a alma daquele estará, meus irmãos, sobre meus irmãos, aquele que está exortando e levando a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, aí o Ezequiel poderia dizer, não, Senhor, mas as tuas palavras são duras, as tuas palavras confrontam, as tuas palavras falam de pecado, isso mesmo, não vão gostar, não vão aceitar. Não importa, isso mesmo. O que Deus ele quer, meus irmãos, é que haja salvação, que aquele que está no caminho da morte saia, para que haja salvação para ele. E aquele pregador que negar a palavra de Deus, o sangue da morte daquele cairá sobre a cabeça daquele, isso mesmo, que está como profeta, como pregador, como sacerdote, escolhido por Deus. Isso mesmo. Deus não chama sacerdote, Deus não levanta, meus irmãos, isso mesmo, homens, sejam homens, mulheres, né? Mas geralmente para o sacerdócio é homem, isso mesmo. Para a liderança é homem, isso mesmo. Para, meus irmãos, preste bem atenção, para não levar a mensagem ou negar a palavra de Deus, por medo, isso mesmo, ou para agradar, isso mesmo. Embora a gente está vivendo um evangelho, meus irmãos, que tem medo, né? Onde as pessoas têm medo de confrontar as pessoas, não vai gostar, vai machucar. Meus irmãos, entendam uma coisa, o evangelho, meus irmãos, não é para agradar as pessoas. O evangelho, meus irmãos, é para salvar. Isso mesmo. O evangelho, meus irmãos, é para tirar aquele do caminho do matadouro, da morte, pela iniquidade, pelo pecado, e trazer vida e salvação para ele. Isso mesmo. E Deus disse, olha, Ezequiel, tu és o meu atalaia, eu te escolhi, eu te chamei, a minha palavra irei te dar e colocarei na tua boca. Isso mesmo. Mas quando o ímpio pecar, isso mesmo, e a sua iniquidade, isso mesmo, e eu declarar sua morte pela sua iniquidade, e tu ouvindo, isso mesmo, o meu decreto para o ímpio, e tu podendo levar a palavra da salvação para ele, que o exorte e o confronte, e tu não fizer isto, isso mesmo, o sangue dele eu requererei de ti, isso mesmo, o sangue irá ser cobrado, isso mesmo, do sacerdote, do atalaia que está ali, isso mesmo. Mas Deus disse, mas aquele recusando a palavra que eu te der, aquele recusando a palavra da salvação e não te der ouvido, isso mesmo, a morte dele, isso mesmo, cairá sobre ele mesmo, porque ele recusou. E é isso que nós temos vivido hoje, isso mesmo. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus. Olha o que ele disse, preste bem atenção. E Deus disse, mas se tu avisares o ímpio,
e ele não se converter da sua iniquidade e do seu caminho ímpio, ele morrer na sua maldade, isso mesmo. Mas se ele não se convertesse, tu pregando, Deus disse a Ezequiel, mas se tu pregar, isso mesmo, tu avisar ele, tu levar a palavra e ele não se converter da sua impiedade, da sua iniquidade e do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Quer dizer, a morte daquele não cairá nada sobre, meus irmãos, a alma, isso mesmo, daquele que está pregando a palavra de Deus. Pregar o evangelho não é apenas, meus irmãos, um meio de status, isso mesmo, um meio, meus irmãos, de aparecer, de fama, de sucesso. Não, meus irmãos. Pregar o evangelho, meus irmãos, é confrontar o pecado, as hostes de Satanás, e mostrar, meus irmãos, o caminho da salvação. E aquele, meus irmãos, que recebe de Deus o chamado e a ordem, para agradar, isso mesmo, e por medo, isso mesmo, ou para agradar, meus irmãos, a vontade das pessoas, nega a vontade, a palavra de Deus e a ordem de Deus, isso mesmo, a morte, isso mesmo, dos ímpios, cairá sobre, meus irmãos, a cabeça do sacerdote. Um exemplo, se Deus manda eu entregar a mensagem, levar a exortação e a palavra para você, e eu, meus irmãos, me acovardar por medo, isso mesmo, por fraqueza, ou, meus irmãos, para querer agradar você, querer, meus irmãos, me mostrar-me, isso mesmo, aceito pela sociedade, isso mesmo, bom, agradável, isso mesmo. Quando, meus irmãos, o pecado da humanidade, das pessoas, daqueles que eu estou vendo, isso mesmo, cair sobre eles a morte, porque, meus irmãos, a recompensa, isso mesmo, o salário do pecado é a morte, o salário, meus irmãos, da iniquidade, do pecado, isso mesmo. Olhe bem, o salário da iniquidade, do pecado, isso mesmo, da transgressão é a morte, isso mesmo. E, meus irmãos, e eu podendo exortar, não fizer isso mesmo, a morte, isso mesmo, do ímpio, Deus vai requerer da minha alma, isso mesmo, o sangue deste ou destas pessoas. Amém, meus irmãos? É isto. O evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, é a gente levar, meus irmãos, a mensagem da salvação. É mostrar para o pecador o caminho da salvação. Mostrar que há jeito, há salvação, há arrependimento. Isso mesmo, há arrependimento. E há mudança de vida. Mas aquele que me ouve, rejeitando a palavra, isso mesmo, rejeitando a palavra, não aceitando a exortação, a palavra de Deus. Isso mesmo, olha o que Deus disse. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua iniquidade, do seu ímpio e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Isso mesmo. O que me cabe é o ser atalaia. Isso mesmo. O que cabe ao sacerdote não é aplausos, não é fama, não é sucesso. Isso mesmo. O que cabe ao atalaia, ao sacerdote, aquele que Deus chamou, é levar a mensagem, isso mesmo, para mostrar o pecado e o erro, isso mesmo, para que, meus irmãos, para que aquela pessoa ela conserte o seu caminho, a sua vida, isso mesmo. E assim ela se convertendo, ela endireitando o seu caminho, haverá salvação para ela, isso mesmo. E Deus se arrependerá da morte e do mal que irá cair sobre esta pessoa. Amém, meus irmãos? O evangelho é este. É mostrar Jesus, isso mesmo, é mostrar que Jesus Cristo, ele nos limpa e nos purifica dos nossos pecados. Só basta abandonar o caminho errado, a iniquidade e o pecado, se arrepender-se na condição de pecador e receber Cristo como salvação, isso mesmo. E Jesus perdoará os pecados e haverá salvação. Mas aquele negligenciando,
rejeitando a salvação, a oferta, a palavra, o ensino, a palavra de Deus, pronto, isso mesmo. A morte, isso mesmo, não cairá, meus irmãos, sobre o sacerdote. O sangue não cairá sobre o sacerdote. Mas o sacerdote, meus irmãos, vendo o pecado, vendo a iniquidade, isso mesmo, e por medo, ou para não ofender, não exortar, não ensinar, meus irmãos, olhe bem, não exortar, não ensinar, caindo a morte, isso mesmo, sobre o ímpio, isso, sobre o pecador, o sangue da cabeça dele, o sangue desta morte, deste pecador, Deus vai requerer, meus irmãos, de mim. Já parou para pensar nisso? Isso mesmo. E muitos, meus irmãos, têm negado a verdade e a palavra de Deus. Isso mesmo. Mas aqueles que negam, aqueles, meus irmãos, que conhecendo, meus irmãos, a palavra de Deus, e Deus chamando e negando o Evangelho de Jesus Cristo, negando, meus irmãos, a exortação, isso mesmo, para deixar o pecado, o mau caminho, a iniquidade, caindo a morte, cairá, meus irmãos, o sangue. Deus vai requerer sobre aquele que poderia levar a salvação para aquela alma pecadora. Amém? Isso mesmo. Olha que coisa poderosa esta mensagem, esta revelação de Deus. Talvez você me ouve muitas vezes e você diz: pastor, mas como isso mesmo? O Senhor confronta, como que o Senhor fala? Isso mesmo. É para que haja salvação, isso mesmo. E para que, meus irmãos, isso mesmo, não caia o sangue, meus irmãos, isso mesmo, da morte dos pecadores, né, na condição de todos nós, sobre as minhas mãos, né, eu podendo salvar uma vida, eu podendo salvar e eu negligenciar, isso mesmo. Por uma palavra, isso mesmo, de coragem, de ousadia, salvamos uma alma do inferno, da morte, isso mesmo. Mas por medo, por covardia, isso mesmo, para agradar os desejos e os prazeres do mundo, por vaidade, negando a palavra de Deus, o ensino e a exortação, o sangue deste cairá sobre a cabeça daquele que poderia levar a palavra de Deus, que poderia tirar aquele do pecado, aquele da iniquidade, aquele do caminho do matadouro. Isto mesmo. E ele disse, mais uma vez, olhe bem, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e ele disse, até quando um justo se desviar da sua justiça, que coisa, até quando um justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado, morrerá, e a sua justiça e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Aí, meus irmãos, Deus disse mais uma vez para Ezequiel, quando um justo se desviar do seu caminho, e eu fazer com que ele tropece, e Deus disse, e ele morrer, isso mesmo, pela sua iniquidade e pelo tropeço, e tu, Ezequiel, podendo, isso mesmo, tu, Ezequiel, podendo ter exortado e levado aquele ao arrependimento, não levastes? Isso mesmo. A sua justiça passada não livrará ele da morte. Isso mesmo. Mas, se ele se voltar e se converter do seu caminho que caiu, haverá salvação para ele. Isso. Mas se tu não fizer isto, o sangue da cabeça dele eu requererei de ti. Eu requererei de ti.
Isso mesmo, eu requererei de ti. Mas Deus disse, mas se este, olhe bem, mas avisando tu ao justo, aquele que se desviou-se do caminho, isso mesmo, era justo, mas se desviou-se, isso mesmo, mas avisando tu ao justo que se desviou do caminho, dizendo não peque, e ele não pecar, isso mesmo, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E que coisa, meus irmãos, que coisa forte é isso. Se o justo negligenciasse, isso mesmo, ou Ezequiel, meus irmãos, se o justo negligenciasse a palavra, não cairia nada sobre Ezequiel. Se Ezequiel, meus irmãos, exortasse a ele, isso mesmo, e ele se convertesse, se voltasse, haveria salvação para aquele justo que caiu no erro, isso mesmo, e Deus não cobraria nada, isso mesmo, do profeta, daquele que estaria levando a palavra, que estava levando a palavra. E Deus disse, e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali eu falarei contigo. É isso, meus irmãos. O que Deus ele quer de nós é isto, que venhamos levar a palavra dele, que venhamos, meus irmãos, exortar, levar a mensagem, isso mesmo, para que todos meus irmãos se voltem. Mas se alguém negligenciar, não podemos fazer nada, isso mesmo. Mas se eu ou qualquer um puder, meus irmãos, salvar um e não fizer isto, isso mesmo, haverá a culpa sobre a minha cabeça. Que coisa, isso mesmo, que coisa forte, meus irmãos. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Isso mesmo. Que você seja um atalaia da sua casa. Olha bem, você pai, você mãe, você que está me ouvindo, você seja um atalaia. Isso mesmo. Para que haja salvação, para que você possa confrontar o pecado, aquilo que você sabe que está errado. Não encubra o erro, isso mesmo. Não encubra o erro, o pecado. Por mais que aparentemente aquele pecado não cause danos nenhum, aparentemente, mas é pecado. E o salário do pecado é a morte. Isso mesmo. E um pecado leva a outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Isso mesmo. Devemos, meus irmãos, tapar todas as brechas. Isso mesmo. Que fere a santidade de Deus, já que somos imagens e semelhança de Deus. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo e morada do Espírito Santo? Somos a morada de Deus. Deus, ele mora, habita dentro de nós, só se a gente, meus irmãos, não permitir. Amém? Quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esta vida, por esta casa, esta família. Meu Deus, em nome de Jesus, salva agora, Senhor, o pecador, Senhor. Livra ele, Senhor, da morte, do pecado. Pai, que haja salvação, meu Deus, agora, meu Deus. Onde tiver uma alma me ouvindo, Senhor, que talvez está desviada, que está, Senhor, desanimada, frustrada, dizendo, será que há jeito para a minha vida? Será que há salvação? Meu Deus, toca agora, Senhor, liberta esta vida, esta alma, endireita os caminhos dela, meu Pai. Sim, meu Pai, que possa sair, Senhor, desse caminho errado, Senhor, que haja salvação, que o viciado seja liberto, essa pessoa, meu Deus, que está desviado no pecado, Senhor, seja um pecado sexual, seja um pecado de vício, seja, meu Deus, na mentira, Senhor, seja, meu Deus, na pornografia, seja, Senhor, em qualquer pecado que fere a tua santidade, Pai. Meu Deus, entra agora nesta vida, Senhor, trazendo vida, salvação. Livra, meu Pai, esta vida, Senhor, do pecado, Senhor. Livra, Senhor, endireita os caminhos dela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra agora com poder, com providência, cura o enfermo, o doente, restaura este lar, esta casa, que o doente seja curado, Senhor. Se alguém que está me ouvindo, Pai, que está me ouvindo, Senhor, que está doente, Pai, que está sentindo dores, cansaço,
uma opressão, Senhor, na sua vida, amarração na sua casa, isso mesmo, a derrota na sua família, na sua vida econômica, tudo dando errado, tudo, Senhor, indo, Senhor, de buraco abaixo. Pai, entra agora, Senhor, liberta de todo o cativeiro, de toda a hoste da maldade, de toda casta de demônio. Meu Deus, entra agora nesta vida, Senhor, traz vida, salvação, libertação, receba agora a cura, saúde, seja livre, liberto agora de todo o pecado, de toda a escravidão, de toda doença. Que o doente seja curado, o viciado liberto, seja livre agora, pelo poder do nome de Jesus. Seja livre, que o Deus Todo-Poderoso agora te livre, te salve, em nome de Jesus Cristo. Diga eu creio, diga eu acredito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida.